Bom dia, sétimo ano. Vamos hoje dar início, né, às nossas aulas de história do segundo bimestre, tá certo? Então, a gente vai iniciar esse segundo bimestre no capítulo 2, tá? Dentro do capítulo 2, não, da unidade 2, né? Dentro dessa unidade 2, nós vamos falar dos mundos africanos e dos mundos americanos, nós vamos ver o capítulo 5, 6 e 7, tá certo? Capítulo 5, nós vamos falar sobre comércio, poder e riqueza na América, na África Atlântica. No capítulo 6, nós vamos falar sobre saberes e religiosidades africanas. E o capítulo 7, saberes e religiões pré-colombianas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre os povos africanos nessa unidade 2. Só para ressaltar, vocês já estudaram no sexto ano alguns desses povos. E lembram que nós fizemos depois uma culminância, né, com a integração de arte, história e geografia. Nós fizemos a culminância daquele projeto da africanidade, né, que nós convidamos lá um casal, né, que era angolano, se não me engano, né, que é um dos países da África, né, do continente africano, que o continente africano é um continente muito grande, né, e muito rico também. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar neste início do segundo bimestre, nessa primeira aula. Tá certo? Bem, então, para iniciar, vocês podem abrir o livro na página 50 e acompanhar por aí se quiserem. Tá certo? Então, a gente vai falar das sociedades africanas. Né? Era uma sociedade de diversidade étnica, tá? Uma diversidade cultural, onde existiam grandes centros de comércio e houve uma influência islâmica em Gana, Mali e Songhai. Né? Então, nós tivemos essa influência da religiosidade islâmica nessas regiões denominadas Gana, Mali e Songhai. Tá certo? Então, a gente vai ver que as sociedades africanas, né, elas têm uma diversidade étnica, uma formação, né, muito diversificada. Né? Porque o continente africano é um continente muito grande. Certo? Como eu falei, o continente africano é formado por vários países, né, da África. A gente estudou no ano passado praticamente a África do Sul, né, que já trazia várias riquezas, né, e cultura para o nosso dia a dia. Né? E, além da África do Sul, existem vários outros países, né, na Europa, na África. Né? A Somália, nós temos a Etiópia, né, Gana e vários outros, o Egito, vários outros países nós temos, né, no continente africano, tá certo? Por isso, eles têm, esse continente ele é muito rico em diversidade cultural. Por quê? Cada povo, cada país traz a sua própria cultura. Tá? E essas culturas, né, elas são marcantes e trazem riquezas para o nosso dia a dia, como nós vimos no trabalho apresentado no ano passado, certo? E, além disso, né, a gente percebe que o continente africano ele era muito rico e muito próspero no que se refere ao comércio. Né? Muitos países da África realizavam comércio e, por isso, se desenvolveram economicamente, né, em torno dessa economia, que era o comércio. Tá certo? Além de nós termos, no continente africano, uma presença marcante, né, da venda das pessoas que nele habitavam para o continente europeu e o continente americano. Né? E chegando, né, no continente europeu e no continente americano, os africanos se tornavam escravos. Né? Nós temos aí, então, a partir de 1500, né, essa cultura da escravização dos negros africanos aqui no continente americano. Né? Isso já se dava no continente europeu, onde os próprios pares, né, os próprios negros, vendiam os seus para os europeus e mais tarde para os americanos. Tá certo?
Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo. Bem, vamos iniciar aqui com os povos bantus. Quem foram os povos bantus, né? Eles eram povos que viviam em aldeias agrícolas com uma organização própria. Tinha uma ocupação de mais da metade do continente, os bantus, né? Então, eles ocupavam mais da metade do continente africano, que é um continente muito grande. Eles desenvolveram a metalurgia e a criação de animais. Então, a economia deles era baseada, né, na metalurgia, mexiam, né, com metais e criação de animais, né, agropecuária. Existia uma diversidade cultural muito grande. A gente já percebe que a cultura africana ela tem uma diversidade muito grande. Vocês viram a forma de se vestir, né? Quem estava, né, presenciou a forma de se vestir dos africanos. Roupas muito brilhosas, né? Roupas que chamam mais atenção do que as nossas, né? Como que nós podemos falar? São brilhosas, com elementos que trazem, né? Que chamam a atenção, né? Então, eles têm esse aspecto cultural de vestimenta bastante diferente do nosso, da nossa cultura. Tá? Houve também, nos bantus, nos povos bantus, uma influência religiosa e a organização social. Tá? Então, eles se organizavam socialmente, eram bem organizados socialmente, né? Mas com a chegada de europeus, houve uma influência nessa organização social dos povos bantus. Assim como houve também uma influência na religião dos bantus, né? Porque os bantus, eles são um povo que acreditam em vários deuses, ou seja, são politeístas. E essas divindades que eles acreditam estão ligadas à natureza. Tá? Então, com a chegada dos europeus, houve uma mistura, né, nessa religiosidade dos povos bantus. Tá? Tiveram que fazer alianças políticas e comerciais entre as aldeias para que pudessem se destacar. Né? Além de ter uma tradição oral, ou seja, eles falavam os griots, tá certo? Era a língua oficial dos bantus. O povo Mali tinha um respeito a culturas e tradições dos povos conquistados, tá? Então eles eram povos que conquistaram outros povos, né? Mas que eles respeitavam as culturas trazidas por esses povos que eram conquistados pelos malis, tá certo? Eles se organizavam numa federação de reinos e províncias, ou seja, então existiam os reinos e as províncias. Os reinos eram como se fossem as cidades e as províncias eram lugares menores que pertenciam a esses reinos, tá certo? Tinham uma estabilidade interna e um comércio bastante desenvolvido, porque eles comercializavam ouro, né? Era uma das bases da economia do povo Mali, o ouro, a agricultura, a criação de animais, além de terem rotas transsaarianas, ou seja, eles passavam de um lugar da África para o outro por essas rotas transsaarianas, até mesmo pelo deserto do Saara. Tá? O povo Mali também tinha uma cultura islâmica, ou seja, a sua religiosidade existia a presença marcante do islamismo. Tá? E sofreram ataques estrangeiros, principalmente dos espanhóis, né? E que são os europeus também, né? Que derrotaram esse povo Mali. Tá? E eles tiveram que fazer alianças, né, para sobreviverem, fazerem alianças com os conquistadores, que seriam espanhóis e portugueses. Então, na verdade, eles formaram alianças com os portugueses para não serem dizimados, para que essa população não acabasse, tá certo?
essa sociedade não acabasse. O povo de Songhai, né, que era uma outra sociedade africana, eles tinham um conselho de governo central e a religião tradicional e a religião de intercâmbio comercial. Tá? Então, o povo de Songhai tinha um conselho de governo central, ou seja, o governo era quem comandava toda a sociedade. A sociedade escolhia alguém para representar, né? E esse representante através de um conselho, né? De um conjunto de pessoas, né? Escolhia-se esse conjunto de pessoas para que pudesse governar a sociedade de Songhai, tá certo? Então, essa sociedade tinha um representante e mais o conselho que representava, que governava essa sociedade. A religião era tradicional, né? E existia a região de intercâmbio comercial. Essa região tinha rotas tradicionais, né, para fazer o comércio, né? Além disso, o litoral do Atlântico era também ocupado por essas rotas, né, de comércio. Tá? E eles comercializavam ouro e escravos, certo? Então, Songhai tinha grande influência na comercialização de ouro e de escravos. Eram eles quem vendiam, então, os seus irmãos, os negros africanos, né, para a Europa e, mais tarde, para a América. Tá? E foram dominados, né, por Marrocos. Tá certo? Gana era uma outra sociedade africana formada pela aglutinação de vilarejos. Tinha uma monarquia forte e um convívio de diversas formas de organização política. Também em Gana existia um controle das rotas comerciais. Isso fazia com que essa sociedade, né, se destacasse dentre as outras. Tá? E existia nessa sociedade de Gana uma grande desigualdade social. Então, tinha-se em Gana muitas pessoas, né, que detinham, né, economicamente um poder aquisitivo e outras pessoas que não conseguiam esse poder aquisitivo econômico. Né? E existiam rivalidades externas em Gana para a conquista dessa sociedade. Tá certo? Os iorubais, que eram outros povos que faziam parte do continente africano, né? Tinham reinos independentes, onde tinham o Ile Ife, que era um chefe, né? O chefe que liderava, era liderado, né, por Oduduá, tá? De onde descendem os líderes iorubais. Tinha uma monarquia divina e o comércio no litoral atlântico. Né? Eles também faziam o comércio no oceano, né? Utilizavam o Oceano Atlântico para fazer o comércio. E tiveram uma grande influência na cultura brasileira. Né? Os iorubais, eles deram origem à religião afro, que nós temos aqui no Brasil, que é o candomblé, tá certo? Então, os iorubais têm grande importância para a cultura brasileira, tá certo? Então, são as sociedades africanas, tá? Os bantus, povo banto, o povo mali, o povo songhai, o povo gana e o povo iorubá, né? Cada qual com as suas características específicas, tá certo? Vocês podem ver essas sociedades, resumidamente, nas páginas 72 e 73 do livro de vocês. Tá? Bem, aí nós vamos falar um pouco da África pré-colonial. Né? Como era a África antes da colonização, certo? Antes da chegada dos europeus, né? Nesse grande continente, nesse continente que era tão rico. Tá certo?
Então, nós temos aqui a África pré-colonial. Antes do contato dos portugueses, no século XV, havia uma diversidade e um intercâmbio cultural, né, nesta sociedade africana. Então, existiam diferentes formas de organização política e social entre os povos da África, né, um comércio intenso e relações comerciais, políticas e culturais com as sociedades islâmicas, né? Assim era, então, essa sociedade pré-colonial africana. Era uma sociedade rica, né, que vivia do comércio, basicamente, né, fazia o comércio de escravos, como nós vimos, algumas sociedades, outras, né, faziam comércio de ouro também, para a gente ver o valor que se tinha. O comércio de escravos rendia bastante lucros para as sociedades africanas também, né, assim como o comércio com ouro, tá? De ouro para as sociedades africanas. Traziam também bastante riqueza para eles. Então, vamos lá. O comércio era atividade importante para diversos povos. Tinham contato com o mercado da Europa e Ásia. Faziam feiras, né, que era comércio entre as cidades. Os europeus, esse contato com os europeus fizeram que eles construíssem, né, entrepostos comerciais. Ou seja, quando eles comerciavam com a Europa, eles tinham que construir em alguns lugares, certo? Em alguns vilarejos, entrepostos, para que eles pudessem descansar nessas viagens que faziam da Europa ou da África para a Europa, tá? Para realizar esse comércio. Tá? Então, com esses entrepostos, foram descobertos, né, muitos outros lugares. Tá? Como nós vimos, a descoberta do continente americano foi feita, né, através das viagens ultramarítimas, em que os portugueses, os europeus, né, entre eles os portugueses, os espanhóis, se dedicavam ao comércio, né, ultramarítimo e, consequentemente, descobriram novos continentes e novas regiões. Tá certo? Bem, a escravidão ela foi adotada por diversas culturas africanas, né? Então, eram transformados, vendidos para a Europa e para a Ásia, os prisioneiros de guerra, né? E também os africanos, eles escravizavam os seus pares, os seus irmãos, né? Através das dívidas que eram constituídas por eles, tá? Então, os negros africanos que tinham dívidas também eram transformados em escravos na própria África ou poderiam ser vendidos para a Europa e para a Ásia. Houve uma participação social onde não era violenta como a empregada pelos europeus, né? Então, essa escravização dos negros africanos, né, na própria África, ela se deu de forma mais branda do que como se deu quando esses negros eram vendidos para o continente africano, ou para o continente americano e para o continente europeu e asiático. Tá certo? A escravidão trouxe uma produção econômica, né, para os africanos. Porém, essa produção econômica não era baseada no escravismo, tá certo? Bem, a metalurgia foi um desenvolvimento autônomo, houve a manipulação do ferro, né? E a produção de ferramentas agrícolas e de armas através da metalurgia construiu-se, né, ferramentas e armas. Com isso, houve o aumento do poder dos líderes e a centralização militar com a produção dessas armas. Tá? Teve o ferro como elemento cultural e religioso. Então, o ferro foi importante como elemento cultural e religioso. Bem, falando em religião, vamos passar para a religiosidade dos africanos.
né, a religiosidade ela foi marcada por diversas práticas. Tá? A cultura iorubá e banto foram marcantes na cultura africana. Tá? Então, na cultura iorubá e na cultura banta, nós tivemos o mundo material e o mundo imaterial, o mundo visível e o mundo invisível, né? Nessas duas culturas, tá? Cultos a divindades locais, né? E uma relação de troca entre os antepassados e os familiares vivos, tá? Onde estimulava-se nessas religiosidades as boas ações e havia punição para quem agisse com má fé, né? Quem tivesse as más ações, tá? Com a chegada dos europeus, né, e as atividades missionárias europeias, né, os padres jesuítas chegando, os católicos, né, houve uma influência, então, da religiosidade banta e iorubá, uma mistura entre essa religiosidade banta e iorubá com o catolicismo. Isso fez com que houvesse uma desestruturação das religiões locais, tá certo? A diversidade linguística foi marcada por mais de 1000 línguas, né, no continente africano. Então, vários grupos linguísticos se formaram nesse continente. Né? O grupo afro-asiático, nilo-saariano, o Khoisan, né? O nigero-congolês, ou nígero-congolês, né? E houve a influência da língua portuguesa também no continente africano. Daí nós presenciarmos, né, vários países da África falando português. Tá? Bem, então aqui nós vimos como que era a cultura, né, da África pré-colonial, ou seja, a África antes da chegada dos colonizadores. Tá certo? Vamos passar agora para a América pré-colonial, ou seja, a cultura aqui no nosso continente antes da chegada dos colonizadores europeus, né? Espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, né? Cada qual se dedicando a uma parte do território e colonizando uma parte do território americano. Bem, a gente tem uma cultura no território americano que se deu através das sociedades que aqui se formaram. Nós tivemos aqui sociedades antes da chegada dos povos pré-colombianos, né? Ou dos povos europeus, né? Aqui chegando, nós tivemos a presença marcante dos indígenas, né? Nós tivemos a presença dos povos maias, dos povos astecas, dos povos incas, assim como os povos ribeirinhos também, né? Então, nós tivemos a presença de vários povos aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. E com a chegada dos europeus, vários desses povos se dizimaram, né? Eles tiveram seu fim. Os povos que ainda resistem, né, à cultura europeia implantada no continente americano são os indígenas, né, que ainda resistem, tá? E os povos incas, tá? Que ainda, né, nós temos uma presença desses povos aqui no continente americano, tá certo? Bem, então nós vamos falar que o continente, né, americano, existem duas teorias que registram a chegada do povoamento aqui no continente americano. Tá? Uma das teorias seria a teoria baseada na Ásia-América, né? Que diz que esses povos defendem, né, que houve uma leva migratória vinda da Ásia para a América. Essa é a primeira teoria que justifica, né, a chegada dessas formações das sociedades aqui no continente americano, né? A formação das sociedades no continente americano. A primeira teoria diz, então, que esses povos, né, vieram
da Ásia para cá, para a América. Tá? Outra teoria, a segunda teoria, defende que existiam duas levas migratórias. A primeira vinda da Ásia e a segunda de povos que vinham ou que viviam na região da Malásia e da Ásia. Tá? Essa segunda onda migratória seria responsável pelo povoamento inicial da América do Sul. Então, a gente percebe que existem duas teorias para justificar a formação da sociedade do continente americano, né? Uma teoria diz que esses povos da América vieram da Ásia. E a outra teoria é justificada por duas levas migratórias, né? Uma da Ásia para a América e outra da Ásia para Melanésia, tá? Que seria a América do Sul, tá certo? Bem, diversas formas de organização social, então, foram implantadas na América, tá? E, dentre essas formas de organização social, de poder social, nós tivemos também uma diversidade étnica, tá? E uma diversidade cultural, porque cada povo que aqui chegou tinha a sua própria cultura, organizou a sua sociedade, formou a própria cultura, né? Os povos que nós vamos falar são os povos astecas, incas, maias e indígenas, tá? Que chegaram à América e formaram o continente. Então, a religiosidade asteca, ela tem semelhanças com as crenças maias, os povos maias, né? Eles eram politeístas, assim como o povo asteca era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Eles tinham um mito da criação, acreditavam, né, que o mundo havia sido criado por um deus, que eles denominaram esse deus, né? E existe na página 68, né, os mitos das crenças maias, astecas, e na página 69 das crenças incas. E depois vocês podem ler, né, que são a história que eles contam para a criação do mundo, né? Cada povo, cada sociedade, ela vai ter a sua história para formalizar a criação do mundo, tá certo? Os povos astecas, faziam sacrifícios de prisioneiros de guerra, tá? Esses povos, os astecas, eles viveram na região que se chama hoje de México, tá? A religiosidade inca também era politeísta, tinha uma divindade criadora do universo e de outros deuses, né? Então, eles acreditavam que uma divindade tinha criado o universo e criado também outros deuses. Então, eles eram politeístas, né? Eles construíram dois calendários, o calendário solar e o calendário lunar, né? Também faziam sacrifícios, né? E esse povo inca viveu onde hoje nós temos o Peru, né? Ali na localidade de Cusco, tá? Que era para eles, para o povo inca, era a sua base social, tá? Cusco. A religiosidade maia também era politeísta, né? Tinham vários deuses também, que justificavam a criação e a destruição da vida, a renovação do mundo, né? E o milho era a base alimentar e a importância religiosa dessa cultura maia, tá? Faziam sacrifícios e construíram, né, pirâmides e o calendário, além de ter uma escrita religiosa. O povo maia viveu no sul do México, na Guatemala, em Honduras, nessa região, tá certo? Os astecas e os incas, eles foram derrotados, né, pelos colonizadores espanhóis e por epidemias que surgiram e que dizimaram essas duas sociedades, astecas e incas, tá? Então, essas
sociedades astecas e incas, elas foram derrotadas pelos seus colonizadores, né, pelos europeus que ali chegavam, né, principalmente os espanhóis, além das epidemias que surgiram nessas sociedades que acabaram matando toda a população, ou quase toda a população, né? E eles, então, foram facilmente conquistados e derrotados, né, pelos espanhóis, tá? Os maias, eles... existe uma lenda, né, um mito que diz que eles desapareceram da face da Terra, né? Na verdade, os maias, eles abandonaram aos poucos o seu berço, né, a sua sociedade ali, né? E eles então foram deixando aos poucos aquela região, né? E restou lá as suas construções, né, de pé. Então, por isso, cria-se uma lenda de um mito, né, que diz que os maias eles desapareceram da face da Terra. Alguns dizem até que eles foram abduzidos, né, pelos extraterrestres, né? Na verdade, o que se deu foi que eles acabaram abandonando, né, aquele lugar dali onde eles habitavam, né, que era Guatemala, Honduras, o sul do México, né? E eles aos poucos foram abandonando o lugar, por isso é que eles sumiram do mapa, né? Diferente dos povos astecas e incas que foram dizimados pelos espanhóis ou por epidemias, tá bom? Bem, e temos ainda a cultura indígena, né? Que a cultura Tapajó e a cultura Marajoara, né? Que são os indígenas que viveram aqui no Brasil, tá certo? Então, os Tapajós viveram na região do Santarém, né? Produziam cerâmicas, né? Faziam o sepultamento dos mortos, né? E houve o declínio dos Tapajós através de doenças transmitidas pelos europeus, né? E de guerras também contra os colonizadores. Por isso que eles foram dizimados, né? Essa população Tapajó, então, praticamente desapareceu do mapa, né? E os marajoaras, né? Que viviam na ilha do Marajó, no Pará, também, assim como os tapajóis, né? Eles praticavam a horticultura na floresta e a produção de cerâmicas. Viviam em aldeias e cidades e tinham relações com outros povos, né? Também realizavam o sepultamento dos mortos, tá? Então, gente, com isso nós falamos sobre esses povos, essas sociedades africanas, né, que foram os Bantus, o Mali, Songhai, Gana e os Urubais. Falamos sobre a África pré-colonial, a África antes da chegada dos colonizadores, né, e como eles viviam com a chegada dos colonizadores, né? E falamos da América pré-colonial, os povos que aqui viviam, né, antes da chegada dos colonizadores europeus, né, que foram os povos astecas, maias, incas e os indígenas, tá? Com isso, nós fechamos esse capítulo 2. Aliás, a unidade 2, né, do livro de vocês. Eu vou pedir que vocês façam os exercícios relacionados ao capítulo 5, tá? Então, os exercícios da página 51, página 52, 53 e página 57, tá certo? Então, esses exercícios vocês vão fazer e eu vou corrigir na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchau, tchau.